Queridos pais, poucas coisas abalam mais o coração de uma mãe ou de um pai do que ver um filho se jogar no chão, gritar ou se recusar a obedecer. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, sou orientadora familiar e me baseio nos princípios da educação clássica. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas que mais desafiam os pais no dia a dia. O que fazer diante de birras e desobediência? Hoje vamos entender o que está por trás das birras e da desobediência, o que evitar e quais passos concretos podemos seguir para lidar com firmeza e amor nesses desafios. Essas situações, elas podem transformar um momento simples do dia em um campo de batalhas. Mas eles também podem se tornar oportunidades preciosas para educar o coração e a mente dos nossos filhos. Sei que pode ser desafiador quando uma mãe trabalha fora, não tem rede de apoio, está cansada no final do dia, mas é preciso respirar fundo e agir com sabedoria. As birras e a desobediência parecem, à primeira vista, apenas um problema de comportamento. Mas, na verdade, elas são janelas para algo mais profundo, a formação da vontade da criança. A educação clássica ela nos convida a olhar para esses momentos não com desespero, mas com propósito. Ela nos ensina que a função da educação não é eliminar conflitos, mas é de conduzir a criança ao domínio de si mesma, ao amor pelo bem e à obediência. Não por medo, mas por entendimento e confiança. Uma criança pequena, ela ainda não tem domínio da própria vontade. Nos primeiros anos de vida, a criança ela é movida por apetites. Por fome, sono, desejo de brincar, de ter algo, de ser atendida. Então a birra, ela é uma forma primitiva de comunicação quando a criança ela ainda não sabe se expressar. Não sabe expressar emoções ou lidar com as frustrações. Ela ainda não tem maturidade emocional para lidar com tudo o que sente. Pode acontecer por cansaço, por fome, por excesso de estímulos ou até mesmo por falta de limites claros. Quando ela não consegue o que quer, o corpo reage. Grita, se joga, chora, desafia. Isso é natural, mas não pode ser ignorado. A criança ela não nasce pronta, ela precisa ser conduzida. Muitos pais se desesperam diante da birra e reagem com raiva ou gritos, mas não é gritando mais alto que se ensina a autoridade. Outros pais, com medo de traumatizar, cedem. E aí a criança aprende que chorando consegue o que quer. Ambas as respostas, elas são desequilibradas. A autoridade, ela precisa ser serena, firme e previsível. A criança, ela precisa saber que há um adulto no comando. Que o não é dito por amor, não por raiva. Ela precisa saber que existe uma hierarquia, uma ordem, e que ela está segura nessa ordem. Mas afinal, o que fazer quando os nossos filhos não obedecem? Quando se jogam no chão ou quando insistem em desobedecer à nossa autoridade? Com passos práticos, firmes e respeitosos. Primeiro, mantenha calma. A sua serenidade ensina mais do que as suas palavras. Respire fundo. Abaixe-se para falar na altura da criança. Use tom firme e baixo. Se precisar, segure a criança. Depois nomeie o que está acontecendo. Tipo, eu sei que você está chateado. Ou eu sei que você está com raiva. Mas gritar não é a forma certa de pedir. Dê orientações claras e curtas. As crianças pequenas, elas não processam discursos longos. Então, você tem que ser direto e não negocie no meio da birra. Mantenha a sua palavra. Seja firme, sem ser agressivo. A criança, ela precisa perceber que existe uma ordem que deve ser respeitada. Espere a criança se acalmar. Ensine o autocontrole para o seu filho. Tipo, veja, você pode respirar fundo comigo. Depois da crise, converse, reflitam juntos.
O que ela poderia ter feito de melhor? Lembre-se, é na repetição desses gestos que a vontade vai sendo treinada. A criança, ela aprende não porque você deu uma bronca, mas porque você sustentou o bem com firmeza e paz. Na educação clássica, nós entendemos que o papel dos pais é formar a vontade racional da criança. É orientar a criança para que a sua vontade seja guiada pela razão. Isso significa ajudá-la a perceber que nem todos os desejos ou sentimentos precisam ser obedecidos imediatamente. Algumas vezes será preciso esperar, controlar os impulsos ou escolher o que é bom, mesmo quando não é o que ela tem vontade naquele momento. E na desobediência, o que fazer? Ela também é uma oportunidade de formação. Quando a criança ela desobedece, ela está testando limites. E isso é natural. Mas exige clareza da nossa parte. Toda desobediência é uma chance de educar a consciência moral da criança. Ela precisa entender que há uma verdade que está acima dos seus desejos imediatos. Que a desobediência não a diminui, mas sim a engrandece. Que os pais eles não estão ali para controlar, mas para guiar. A obediência, no pensamento clássico, é uma virtude e está ligada à humildade e ao respeito à autoridade legítima. Ela prepara o coração da criança para obedecer à verdade, à razão, à fé, à consciência. Então, estabeleça consequências proporcionais e coerentes. Se a regra for quebrada, a consequência deve vir de forma imediata e previsível. Seja constante. Se hoje você aplica a regra e amanhã ignora, a criança ela aprende que insistir vale a pena. Modele o autocontrole. A criança aprende mais observando como você reage do que ouvindo o que você diz. Você ensina a criança a reparar o que fez, por exemplo, pedindo desculpas. E você também, peça desculpas quando for necessário. Incentive o filho a reparar sempre. Isso constrói responsabilidade. Você pode pensar, mas e o meu filho que já está acostumado a desobedecer? Desobedece o tempo todo. Nunca é tarde para recomeçar, mas será necessário reorganizar a rotina. A desordem externa alimenta a desordem interna. Você vai precisar rever sua postura como autoridade. Pais que se contradizem perdem a força. Pai e mãe têm que estar do mesmo lado. A unidade dos dois fortalece a palavra. E ter em mente que isso não é uma fase que vai passar sozinha, mas é uma etapa de formação do seu filho que vai precisar da sua presença ativa. Lembre-se, formar hábitos bons desde cedo poupa lutas muito maiores na adolescência. O papel dos pais é formar o caráter, não apenas garantir que o filho se comporte bem em um determinado momento. E para terminar, birras e desobediência são momentos difíceis, mas preciosos. São convites da vida para que você eduque a alma do seu filho. Com paciência, firmeza e constância. Você vai ver surgir não apenas um filho obediente, mas um ser humano livre, virtuoso e forte por dentro. A educação clássica ela não é uma mágica, mas ela é profunda, eficaz e humana. Educar é formar o interior, e o interior se forma no silêncio do dia a dia, quando um pai ou mãe sustentam o bem com amor. Se você quer se aprofundar mais sobre como educar seus filhos, inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com outros pais aí que também desejam formar filhos mais fortes, mais virtuosos e mais humanos.